continuar lendo a Bíblia. Hoje foi o primeiro dia, né? Tá perto de acabar da semana. Que Deus abençoe. Que cada um de nós possamos ser forte e vencer todas as nossas tentações. E possamos também estar firme a praticar as palavras de Deus, ok? Vamos ler Lucas. Antes vamos orar. Lucas 13 hoje. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Te pedimos, Pai Celestiais, que possa estar conosco neste momento, que nós possamos ser inspirados por vós em tuas palavras, para que nós que estamos vivendo a segunda vinda do Messias, Pai, possamos, através de vós, os que ainda não encontraram, encontrar, que as pessoas tenham força para orar, pedindo a vós que te mostre o caminho, Pai, que mostre a eles o caminho a seguir, que mostre, Pai, aqueles que te buscam verdadeiramente, como o Senhor prometeu, que não largaria, não deixaria de fora. Bondoso Pai, por favor, permita que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo sobre a terra, do que está acontecendo em nossa pátria, do que está acontecendo sobre o mundo. Nós estamos literalmente nos últimos dias, no meio da Magedon. Se o Senhor não encolhesse tanto tempo, ninguém suportaria tanta dor, tanta tristeza, tanta coisa ruim que está acontecendo com nossos irmãos espalhados pela terra. Mas como o Senhor fala em Lucas 13, isso acontece porque nós falhamos em cumprir vossa palavra, em cumprir vossos mandamentos, em nos manter dignos de estar perante vós. Então, Pai Celeste, nós te pedimos perdão e te pedimos que nos dê força todos os dias para sermos dignos de estar vivendo convosco na segunda vinda. Como o Pai e a Mãe diz, é no nosso lar que começa o reino dos céus. Começa dentro de nós, com nossa família, depois com nossos vizinhos, no nosso bairro e até chegar no nível cósmico. Por favor, nos deixe nos tornar cidadãos do reino dos céus, conosco nos ajudando a nos comportar com dignidade vossa, tendo, como Jesus disse, semelhança ao nosso verdadeiro Pai. Como o Senhor disse através da boca de Jesus em Mateus 5,48. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mesmo que nós não atingimos toda a perfeição, nos permita nos treinar todos os dias para adquirir vosso caráter, vossa personalidade e vosso amor verdadeiro, para que assim possamos refletir para as outras pessoas bondade, lealdade e sinceridade perante vós. Por favor, permita que todos nós possamos juntos estar de vós neste momento e que abençoe todas as pessoas que vão assistir vossas palavras e que ela, por favor, Pai, dê força para que elas compreendam que ouvir só não adianta. Nós temos que nos tornar filhos e filhas vossos na prática diária, edificando nossa casa para que o Senhor habite conosco, edificando nossa vida para que o Senhor habite em nós, edificando nossa família para que o Senhor habite em nossa família. E assim possamos radiar vosso amor, vossa energia e vosso ensinamento em outros irmãos e irmãs. Por favor, nos perdoe se nós ainda não somos as pessoas que o Senhor espera que sejamos, mas que nós vamos nos esforçar cada dia para estar dentro da vossa palavra, na prática, no amor e na verdade. Te peço que abençoe todos que vão estar aqui e permita que o mundo espiritual bom nos auxilie nessa luta dos últimos dias para nós realmente estar dentro do padrão vosso. Permita que todas as pessoas que assistem possam ser orientadas e protegidas para que também venham praticar a vossa palavra e pararmos, Pai, de fazer coisas que não é de vosso agrado. Te peço que abençoe a todos que vão ouvir agora e depois e que os guie no caminho reto de volta ao vosso coração como filhos e filhas que temos que ser vossos. E todos os filhos têm que ter DNA dos pais e que nós possamos ter o DNA de vós e do Espírito Santo, dos verdadeiros pais e de Jesus que há 2000 anos atrás deu a vida para que a segunda vinda acontecesse e nós recebemos dele a salvação espiritual quando praticamos a palavra de Jesus e a salvação completa na segunda vinda do Messias. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Hoje foi um dia quente, mas um dia muito bom. E como ainda não chegou ninguém, né? E eu acho que talvez não chegue, porque eu não consigo ler nos mesmos horários. Um dia, quando o Pai ascendeu aos céus, ascensão espiritual, né? E sair da terra e ascender ao mundo espiritual.
Então, em todas as igrejas espalhadas pelo mundo, acompanhou e fez a cerimônia de ascensão em oração, vigília, cânticos. Nós sabemos que ele ia, lógico, para o céu, mas mesmo que você saiba que alguém, parente seu, era uma pessoa que, aí, como ele é filho de Deus, nós nos alegramos, mas fica a saudade, né? Muita saudade. Mas tem coisas gravadas no YouTube, dá pra gente ouvir a voz, ler as palavras dele no livro dele, é muito bom. Graças a Deus a mãe ainda está conosco. Eu me lembro eu recebia, mas não sei por que eu parei de receber, as mensagens de Fátima, né, de Monte Gori. Não sei se pronuncio certo. E numa delas dizia que quando o povo descobrisse quem era o Messias, arrancaria os cabelos da cabeça. Ficariam loucos. Por quê? Porque não seguiu, porque não praticou, etc, etc, etc. Eu acho que tem na internet essas mensagens. Não sei também se as igrejas já tirou, né? Eu vou cantar essa daqui. Não tenho voz, mas eu vou cantar assim mesmo. É assim. É uma versão, né? Permaneça a pensar, fique quieto em seu lugar. No tio só. E medite tudo que passou, na certeza de não mais viver, sempre em trevas, a errar e a sofrer, e sem ouvir é o novo som da vida. No deserto frio do mar, branco astro a reluzir, põe nas ondas brilho de luar, e nas almas um vazio de ser, e ao longe há de entrar o amanhecer. Já é manhã, é o novo som da vida, eis que chega a retumbar dos clarins que vêm do céu. Nosso Pai surge a sorrir, e você já pode então partir com um amigo, conquistar o amanhecer. Já é manhã, é o novo som da vida. Todo mundo conhece a música Filosofia. Já chegou alguém? Eu paro. Chegou, vamos parar. Laura está aqui. Boa noite, Laura. Vamos começar. Já tem uma pessoa, já posso começar. Obrigada por estarmos aqui juntos. Vou ler, tá? Eu vou ler na tela, mas eu volto. Eu devia pegar um celular para botar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Capítulo 13 de Lucas, versículo 1. Naquele mesmo tempo, estava presente alguns, falava dos galileus, cujo sangue de Pilato misturava com sacrifício. Ou seja, Pilatos pegou alguns galileus, alguns judeus, mandou matar e deu junto com o sacrifício que eram animais, né? Para os deuses Baal, que eram os deuses que não são verdadeiros. E Jesus respondeu e disse: pensai que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Ou seja, foi porque tinha pecado, né? Eles tinham sido. Aí Jesus disse: eu vos digo que não. Antes, se não arrependeis de todos igual parecerão. Ou seja, todos são pecadores. Por que aconteceu isso com a pessoa? Porque era muito pecador, né? Eles estavam julgando que foram sacrificados. Mas Jesus disse que todos eram pecadores. E se nós não nos arrependemos do que fazemos e paramos de fazer, porque não adianta só se arrepender, tem que parar de fazer, mudar os comportamentos, todos nós vamos perecer. Os quais, dos 18 sobre os quais caiu a torre de Siló, e os matou. Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual morrerão, parecerão, desculpa.
Ele também falava em parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e ele foi buscar nela, foi buscar fruto nela e não achou. Olha bem, se acontece o julgamento final, nós estamos no meio do Armagedon, mas vai chegar um momento em que nós teremos que ser julgados por nossos atos. Se Deus não achar frutos em nós, né? Se nós não tivermos fruto de vida, de prática da verdade de Deus, de ensinamento das outras pessoas, de exemplo para a família, Deus pode querer nos tirarmos. Mas, como Jesus disse, foi dado 3 anos, né? O homem disse, não, aquele que estava lavrando a terra, quem vem? O Messias. Então o Messias vai ajudar as pessoas, ensinar que era da vida, mas que depois daquele período, 3 anos é simbólico, Jesus daí aqui, né? Daquele período, não havendo fruto, será arrancado e queimado o fogo. Vamos lá. E ele disse ao vinheiro, eis que 3 anos eu venho buscando fruto nessa figueira e não acho, corta para que ela não ocupe inutilmente a terra. Ou seja, nós seremos pessoas inúteis se estivermos ligados fazendo coisas erradas perante os céus. Respondeu-lhe e disse ao Senhor, deixa-me também este ano, pediu mais um ano de acréscimo, é o que a mãe faz todos os dias orando por nós, até que eu cave em seu redor e a esteque, ou seja, adube ela novamente. O que é que tem que nos adubar para nos tornar árvores verdadeiras? As palavras dos verdadeiros pais, a palavra de Jesus, né? E dê fruto bem, senão então depois tu cortarás. E ele ensinava na sinagoga nos Sarap. Ou seja, deu mais um prazo. Eis que estava ali. Gente, presta atenção, eu tenho repetido várias vezes. Toda doença tem fundo espiritual e espíritos malignos. Às vezes pessoas que morreram, viviam uma vida aqui satânica, vai para o mundo espiritual, se torna espírito maligno. Fica sob o jugo de Satanás, escravo para vir tentar e perseguir e adoecer as pessoas na terra. E essas pessoas mais, ela fica sob o jugo de Satanás. E às vezes a pessoa herda dos antepassados as coisas erradas e continua fazendo errada, então nós pagamos com nossa saúde. Eu sei, eu fui pesquisar, tinha um tio-avô, tio-trata-avô, não sei, que tinha fazenda e matava criança, escravos, quando pegava coisa dele. Chutava e tal. E quem nasceu com paralisia? A Messia. Toda doença tem uma causa, entendeu? Então a gente tem que ter consciência do Pai, muito obrigado por eu estar pagando, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu já passei por várias fases na minha vida. E estou aqui. Enquanto permitir, eu vou estar aqui. Então olhe bem o que Jesus vai falar. Ensinava na sinagoga no sábado. Sábado, desculpa, eu disse errado. E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade. Ou seja, todas as enfermidades. É um pagamento, um espírito está tentando. Porque nós somos pecadores, quando nós vencemos as coisas melhores em nossa vida. Tá certo? E olhe bem, toda doença, já falou de epilepsia, já falou de cegueira, de surdez, ele sempre tira o espírito imundo que está fazendo aquilo e a pessoa fica bem. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si, disse, mulher, tu está liberta da tua enfermidade. Ele disse curar, liberta, né? Porque libertou, tirou o espírito maligno. E ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e gloriava a Deus. E o governo da sinagoga, quem é o governante da sinagoga? São chamados príncipes, são os sacerdotes. Respondeu indignado, porque Jesus havia curado no dia de sábado. E disse à multidão, 6 dias há em que o homem deve trabalhar, mas pois vindo para seres curado e no dia de sábado? E o Senhor respondeu-lhe, disse hipócrita, olha bem, porque eles queriam matar Jesus. Porque Jesus era sincero, não se importava com a posição. Ele era o dono da terra, né? Ele era o Filho de Deus, o herdeiro verdadeiro de tudo que existe. E ele falou, hipócrita, no sábado não solta manjedoura cada um de vós do seu boi e jumento e não leva para beber água? E não havia esta mulher sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido? Ou seja, o espírito maligno estava ligado a Satanás. Ser solta desta prisão no dia de sábado?
Pois é, tem alguma coisa, libertar as pessoas de Satanás, tem que ser todos os dias, né? E dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava, todas as coisas gloriosas que era feita por ele, por Jesus. Então, ele disse, aqui é semelhante, o que é semelhante ao reino de Deus? E o que eu devo comparar, desculpa. É semelhante a um grão de semente mostarda que um homem o lança sobre a horta e cresce e faz uma grande árvore, e as árvores do céu aninham em seu ramo. Ou seja, a sua fé sendo pequenininha, mas você alimenta a sua fé com a prática da verdade de Cristo, com a verdade que Ele tem. Nós podemos fazer isso todos os dias. Boa noite, Laura. Viu? E fazemos isso, se fizermos isso todos os dias, nossa fé, nossa coragem, nosso ser vai crescer e tornar-se uma árvore frutíferas, onde podemos agradar a criação de Deus. Ele disse outra vez, aqui eu comparo o reino de Deus. É semelhante ao fermento, como ele tomou escondido em 3 medidas da refeição, até ficar o fermentado. Ou seja, ela tomou e preparou ali, deixa quieto, escondido, e ele cresce e multiplica. Então, cada vez que você faz o bem, cada vez que você fermenta a sua vida com a palavra de Deus, na prática, você vai crescendo, né? Ele percorreu as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse ao Senhor, não são poucos que são salvos? E disse-lhe um homem disse ao Senhor Jesus, né? Uma pessoa disse para Jesus, são poucos que são salvos? E ele disse, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não serão capazes. Ou seja, procure viver sua vida. Eu sei que não é fácil viver as palavras de Deus, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Não é fácil você falar de Deus, que tudo hoje eles querem mudar a Bíblia, querem fazer. Não adianta mudar. Você pode fazer as pessoas se calarem, mas não pode fazer Deus se calar. Deus é o dono da natureza, dono do céu, da terra. E Deus está sobre o inferno, acima, sobre o inferno. Acima. Deus pode... como Jesus foi no inferno e ninguém o deteu lá. Ele passou 3 dias no sepulcro, né? E tirou as pessoas dele de lá, ensinou dentro do inferno. E a partir deste momento, o mor principal ficou preso. Mas tinha que deixar os outros demônios na terra, por quê? Eu crio uma linha de união com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, com Jesus, ou eu crio uma linha com Satanás. A decisão é de cada um de nós. Então Jesus disse, entre, porque não é fácil seguir. Não é fácil praticar as palavras do Pai Mundo, da Mãe Mundo. Ele nos ensina profundamente tudo o que está nessa Bíblia. Essa é João Ferreira de Almeida. Tudo que está aqui, né? Certo? Era do Henrique, ele trocou porque tá velhinha. Ele ficou com a minha nova para estudo. Entende? Mas é muito boa essa Bíblia aqui. Tudo que está em vermelho são palavras de Jesus. Tá? Então, é da Bíblia mesmo. Então, nós temos que saber, não vai ser fácil edificar sua casa, edificar seus filhos, edificar sua vida, ser a mesma pessoa dentro de casa e a mesma pessoa fora de casa. E como Jesus disse, teus inimigos estarão dentro de casa. A gente é mais testado dentro de casa do que fora. Isso é uma verdade. Porque a base do reino dos céus é a família. Então, se ele destrói a família, ele consegue destruir os filhos daquela família. Os filhos vão ser um dia deputado, senador, presidente da república, juiz, advogado, médico, mas leva o costume ou do bem ou do mal, né? Porque não teve aquela base centralizada em Deus. Muitos se perdem por causa disso, ok? Vamos voltar a ler? Então ele diz para entrar, que entrasse, né, pela porta estreita. E muitos não serão capazes de se manter firmes num apertamento, porque a gente vai ficar assim, o mundo é todo largo para perdição, para bebida, para prostituição, para roubalheira, para fornicação, para adultério, para mentir, para falsidade, para falso testemunho. Mas para viver do lado de Deus, você tem que se policiar seus pensamentos e sentimentos 24 horas por dia, até dormindo. Pai, por favor, quando eu estiver dormindo, zela por mim. Coloca anjos bons, Pai, os meus anjos da guarda que o Senhor me deu, os anjos absolutos dos céus.
coloca perto de mim para que o mal não influencie meu sono ou perturbe meu corpo e meu espírito enquanto eu durmo. Então, às vezes você está dormindo e está uma coisa ruim e você acorda e perdendo. Quem fez isso? Seu anjo da guarda, para você não submeter nem fazer base com aquele espírito tentador. Por isso nós temos que orar constantemente, todos os dias acordar com oração e dormir com oração. E mesmo que você não consiga orar, né, você deve dar bom dia ao Pai Celestial, verdadeiro Pai Jesus. Então acordei, bom dia. Quando eu dou bom dia para os Pais Celestiais, para Jesus, para os verdadeiros pais, isso volta para mim. O meu dia vai ser bom porque eu estou na proteção celeste. E isso é muito sério, né? Ninguém deve dormir sem orar e nem comer ou acordar sem orar. Vamos continuar. Aí ele diz assim: em uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, olhe bem, ele vai estar falando do reino dos céus. Quando o Pai Celestial fechar a arca, dessa vez a arca é o mundo, não é uma arca feita pela mão dos homens, que ele disser, não, agora só vai ficar, só vou proteger das coisas que vêm por aí os que estão comigo. Porque eu não posso invadir o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vem com o quê? Livre responsabilidade. Depois de livre responsabilidade, consequência. Então, teve todo o tempo para fazer as coisas dos Pais Celestes e manter junto ao lado do bem. E não manteve. Então, fecha a proteção sobre os deles. A arca vai ser mundial, né? Então, vale bem. Uma vez que o dono da casa fechar a porta, vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá e vos dirá, eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos na tua presença, comer e beber, ir na igreja, orar ou falar e não praticar, não adianta nada. E tu ensinaste na rua, ouviu, é pior ainda. Ouviu, participou dos encontros e não mudou, não fez nada. Aí, ó. Mas ele vos dirá, digo-vos que não sei de onde vos sois. Apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade. Ou seja, não sei quem é você. Você pode ter ouvido minha palavra, participado de encontros, ido à missa, ido o culto, ido aos encontros, ido no lugar onde falava a minha palavra, ter visto até pela televisão sermões, as palavras de Jesus, ouvido a Bíblia na televisão ou no YouTube, não interessa, mas você não a praticou. Então ele chama todos vós trabalhadores da iniquidade, ou seja, trabalharam para Satanás, continuaram bebendo, se prostituindo, falando mal, sendo falso, caindo, né, fazendo sexo fora de casamento, antes do casamento, etc, etc, etc. E aí ele diz, ali haverá choro e ranger dos dentes, e quando vise Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas de Deus, e vós lançaram fora. Ou seja, mesmo os seus antepassados, como Abraão, Isaque e Jacó, que são nossos antepassados, porque eles vieram de Adão e Eva e nós também, né? A maioria das pessoas são judeus, né? Tem várias outras raças, mas os cristãos geralmente são judeus, né? Então, vai ver o sofrimento, vai ser tanto, que ele diz, vai ranger os dentes de dores, né? E eles virão, e eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentação no reino de Deus. Ou seja, não importa onde eles estiverem, aqueles que estão praticando as palavras dos Pais Celestiais, dos verdadeiros pais, que escutaram Jesus e se prepararam para a segunda vinda, eles sentarão na mesa dos Pais Celestiais, estarão ali sob a proteção divina, no banquete celeste. Não é literal, são banquete, quer dizer, fartura, bênção, entendeu? O povo pensa que é uma mesa, Deus vai botar no mundo e sentar, né? Mas não é assim, ele vai produzir isso na sua casa. Você vai estar tendo as bênçãos celestes prometidas por Deus, onde quer que vocês estejam. Pode ser no Oriente, no Ocidente, no Sul, no Norte, não importa. Ok? Eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eis que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por que os últimos serão os primeiros serão os últimos? Porque depois de muito tempo, seguindo a providência de Deus, muitas pessoas relaxam. Já fiz muito, agora eu vou cuidar da minha vida. Gente, você não tem vida sem Deus. Não há vida sem Deus. Lembra o que o Pai Celeste falou? O Pai Celeste falou em Apocalipse, através da revelação de Jesus para João.
Em Apocalipse 3:1, conheço as tuas obras. Tem fama que estás vivo, porque você está andando, respirando, comendo, se prostituindo, fazendo tudo do mundo, mas estás morto. Morto para quem? Morto para os pais celestiais. Morto perante os céus. Veja como isso é sério. Então, eu já fiz muito, agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar... Você pode cuidar da sua família. Porque após a bênção sagrada do matrimônio, você deve cuidar da sua família, mas deve edificar a sua família na presença dos pais celestiais. Eu vejo muita gente dizer assim, beber não é pecado. Bom, então a Bíblia está doida. Porque Jesus disse, não tinha uísque, não tinha cerveja, né? Tinha levedura, mas não tinha cerveja naquela época. Mas Jesus disse, fuja do vinho quando ele estiver fermentado. Como é que o vinho está fermentado? Ele está com álcool, né? E aí ficaram fora do reino dos céus, o beberrão. Beberrão não quer dizer que foi só... só quando o senhor mirava, beberrão, que bebe. Ficaram fora do reino, os beberrão, feiticeiro. As pessoas dizem, fulano fez isso ou fulano é aquilo, e eles estão condenados ao inferno. Mas mentir condena ao inferno, se você for ler, um dia eu vou fazer a lista. E a gente vai ler aqui junto. Se isso enquadra dentro da lista, eu vou para o inferno. Se eu não mudo, e o tempo está muito curto, eu vou para o inferno. Não importa se a Messia falou aqui o tempo todo, mas não praticou, vou para o inferno, não adianta. E vou consciente, porque eu conheço a palavra de Deus. Isso é que é triste. É o meu esforço diário para vencer a mim mesmo, vencer a língua, os pensamentos. Porque se você pensa, depois você pode substancializar. Então, evita os pensamentos. É muito triste, mas essa é a realidade, ok? Então, mesmo sendo antigo na comunidade sagrada, mantenha-se firme na prática da verdade, educando seus filhos, seus netos, dentro dos princípios dos pais celestiais, alertando a família. Se você não fizer nada, você é uma cana espalhada. Você nasceu dentro do conhecimento, mas você não trabalhou para os pais celestiais, não ajudou a salvar as outras pessoas, você não vai ter força de se salvar. Pelo menos em amor, a descendência mude, ok? Vamos lá. E não é só ler não, porque ler todo mundo lê, né? É praticar o que você está lendo. Essa é a parte mais difícil. Ler é muito fácil, praticar é extremamente difícil. Por isso que João disse, tomei o livro na boca, era doce como mel. Ler as palavras do Pai é muito bom. Mas quando chegou no estômago, para substancializar em seu corpo, é amargo como fel. Porque é uma luta diária, ok? Vamos lá. Já que ele disse, né, que os últimos serão os primeiros. Aí diz, no mesmo dia vieram alguns fariseus e lhe disseram, sai e retira-se daqui, porque Herodes quer matar-te. Olha o que ele diz. Ele disse, dizei àquela raposa, traidor, né, esperto, aprontando, que eu expulsei demônio, realizei cura hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Ou seja, mesmo assim eu vou dar minha vida, e no terceiro dia eu estarei espiritualmente aperfeiçoado, porque Jesus morreu, tiraram o corpo dele, mas esqueceram que a vida vem da vida eterna do Espírito. Por isso que Jesus entrou numa casa com as portas cerradas e a janela cerrada, onde estavam os discípulos dele durante a ressurreição da volta. E ele voltou em espírito, né? A segunda vinda ele disse que vai dar de novo do mesmo jeito. Ou seja, Jesus, bom, porque está olhando para o céu do mesmo jeito que viste subir, assim virá descer. Para Jesus subir, ele nasceu na barriga da Maria, cresceu como criança, adolescente, adulto. E depois que ele cuidou da família, porque senão ela passaria necessidade, ele com 30 anos assumiu a missão dele publicamente, que ele é o Filho de Deus, e teve, infelizmente, pela mão dos pecadores, dos infiéis, dos invejosos, ele foi crucificado e torturado, infelizmente. Foi o maior erro da história humana. Que muita coisa aconteceu também na segunda vinda, né? E vamos lá. E ele disse, todavia eu devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta parecer fora de Jerusalém. Perecer. Ele teria que ser morto em Jerusalém, então ele ia continuar evangelizando por onde passasse. Jerusalém, Jerusalém, olha o que Jesus disse, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como uma galinha junta sua ninhada debaixo das asas, e vós não quiseste. Então ele foi fazer o que em Jerusalém? Juntar aquelas pessoas como filho, porque Jesus veio numa posição representando a Deus, ao Pai, e ele queria proteger como a galinha faz.
No entanto, Jerusalém não aceitou, os judeus não aceitaram Jesus, certo? E o que foi que aconteceu? Todo mundo conhece, né, a história. Vamos lá. É o último versículo. Hoje foi rápido. Diz assim: eis que a vossa casa vos deixará desolada. Desolada é triste. Em verdade eu vos digo, não me virei até quando o tempo que direi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, quando acontecer a segunda vinda do Messias, Jesus também volta com a segunda vinda. Isso é necessário que todo mundo entenda. A gente tem que entender que acontecerá a segunda vinda e que vai ser do jeito que Jesus descreveu na Bíblia. As pessoas aqui não lêem, mas vai ser do mesmo jeito que Jesus descreveu na Bíblia e que o anjo falou quando as pessoas estavam olhando para o céu, certo? Vamos nos manter fiel à palavra na prática. Vamos tentar todos os dias e executar em nossas vidas as palavras dos Pais Celestiais, as palavras dos verdadeiros pais, as palavras que Jesus deu há 2000 anos. E nós precisamos verdadeiramente sermos capazes de nos mudar, de fazer com que nossa vida esteja centralizada nos Pais Celestiais. E continuar insistindo para que os filhos acordem. Porque mesmo que a gente vá para um lugar bom no mundo espiritual, você acha que a gente entra no reino dos céus com o peso de nós sabermos que nossos filhos não estarão no mesmo lugar? Com o peso da tristeza de saber que nossa família não estará no mesmo lugar? Que nossos amigos queridos não vão estar no mesmo lugar? Não existe felicidade quando ela não é completada pelas pessoas. Então, mesmo que você lute, você tem que tentar salvar, no mínimo, a sua família, no máximo, as pessoas que você gosta. Então, vamos orar para que nós possamos verdadeiramente cumprir a palavra dos Pais Celestiais, ok? Eu só quero falar uma coisa antes. Eu estava lá embaixo tomando café e me lembrei de um detalhe. Quanto a gente acredita no Deus do Velho Testamento? Um dia eu vou fazer uma live diferente. Porque se eu acredito no Deus do Velho Testamento, eu tenho que cumprir algumas normas que estão, algumas leis. As leis de Moisés e as que foi minuciosamente explicada pelos profetas. Então eu já mudo aí uns 50 a 60, vamos dizer, 50 a 60%. Se eu acredito em Jesus, e ele não resumiu como as pessoas pensam, porque lá em Mateus ele diz um monte de coisa que não pode fazer, e ele continua pregando e ensinando o que nós não podemos fazer, a gente muda uns 65% a 70%. Na segunda vinda, se eu acredito na palavra do Messias, dos verdadeiros pais, e aí eu tenho que mudar 100%. Porque ele diz a verdade do Velho, do Novo e do Completo Testamento. E aí eu tenho que assumir que tudo que Deus falou é verdadeiro, porque ele não muda. Ele evolui aquilo, mas ele não muda. Entende? Eu tenho que ter responsabilidade sobre os meus atos, sobre os meus pensamentos, meus sentimentos. Responsabilidade com as pessoas que eu amo. Em que nível eu quero estar? Velho Testamento, que ficou no sepulcro, Novo Testamento, que ficou no paraíso, ou Completo Testamento, que entra no reino dos céus? É só para a gente pensar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Bondoso Pai, nós sabemos que tudo que existe pode ficar dentro ou fora da arca, inclusive no mundo espiritual. Como vai ser triste, Pai, as pessoas que pregaram curas, mas não praticaram a verdade, que pregaram a palavra, mas não praticou ela, Senhor, que pregaram a irmandade, a lealdade, que quer fazer números de pessoas, mas não quer ensinar verdadeiramente com seus exemplos a essas mesmas pessoas. Por favor, nos desperte espiritualmente, nos desperte nossa mente e nosso coração para estar conectado com vós, com vossos filhos. Bondoso Pai, por favor, nos dê força espiritual para edificarmos toda a nossa casa, todo o nosso ambiente, mudar nosso comportamento, tirar o desespero de cada um de nós, porque sabemos que os fins dos tempos já está acontecendo, que o julgamento vai se apertar mais. Mas, como disse Jesus, quem perseverar até o fim vai ser salvo. Como diz o verdadeiro Pai, se você estiver praticando todos os dias os seus sentimentos centralizados na verdade,
nos pais celestiais, nos verdadeiros pais. Em Jesus, você estará sob a proteção dos pais celestiais. Os anjos do céu, os espíritos absolutos, vão poder proteger as pessoas que estão convosco. Será uma casa abençoada e protegida, blindada por vós na prática de vossa palavra. Por favor, nos deixe forte e digno de ser chamado filhos e filhas vossa, Pai. Nos dê força espiritual para mudarmos todos os dias, para que todos os dias nossa mente no nosso coração seja limpo pela prática de vossa verdade e vossas palavras ditas. Dê força, Pai, à comunidade sagrada, às pessoas todas que tomaram o vosso suco sagrado, para que esse poder celeste possa cada vez mais aumentar nossas bênçãos, nossa proteção e, sobretudo, nosso entendimento para levar em prática vossas palavras. Onde quer que elas estejam, em qualquer parte do Brasil e do mundo, onde cada irmão trabalhou e ora todos os dias por essa pessoa, para que elas vivam dentro da vossa proteção, de vossa prática, de vossos ensinamentos. Pai Celestiais, muito obrigado por tudo que Jesus ensinou há 2000 anos. E é tão íntegro e verdadeiro que vai ficar pela eternidade. Obrigado por ter enviado os verdadeiros pais, para que nós possamos, Pai, entender o completo testamento vosso e saber todas as armadilhas que Satanás fez, inclusive dentro das casas de Deus, como diz Paulo nas hostes celestes, que muitos entraram só para destruir, mas eles esquecem que o vosso poder, vossa sabedoria é eterna. Ele pode destruir alguns que o seguem. Satanás, disfarçado de anjo de luz, como diz a Bíblia, pode ensinar mentiras, mas só a verdade permanece, Pai, pela eternidade. Permaneça, por favor, com cada um de nós. Abençoai as pessoas que vão assistir agora, que elas possam receber e se fortificar com as palavras de Jesus, com as explicações que veio, Pai, não de mim, mas do Pai Mu e da Mãe Mu, para que nós possamos juntos ser uma família única perante vós e que cada lá, em cada lugar, possa estar sendo essas pessoas praticando e recebendo a ajuda dos anjos sagrados vossos. Que os anjos e o mundo espiritual sagrado possa trabalhar com cada um de nós. Te peço que o Senhor possa colocar vossa mão e vosso amor em cada lar que venera vós e que segue vossos mandamentos. Te agradeço por estarmos aqui ainda. Sei que em tempos difíceis, mas também em tempos de ouro, porque estamos vivendo a era da segunda vinda do Messias. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eu tenho orado muito pelo Brasil. Às vezes eu fico dizendo, Pai, eu não estou sendo repetitiva, né? Mas é porque todo dia a gente escuta coisas estranhas acontecendo. E ore também. Ore por sua família, pelos filhos, mas pratique sobretudo o que você diz ao Deus, ao que você pede. Jesus disse, quem busca acha, quem pede recebe. Mas você recebe quando o quê? Ele disse, quando você cumpre meu mandamento. Certo? Então, boa noite, um bom início de semana, que essa semana seja abençoada para todos nós, que nós possamos ser fortes para continuar nessa passagem, né, da portinha estreita, arrancando a pele, como que eu já disse, né, a buraco de agulha é uma porta, assim, estreita, que tem lá na terra de Jerusalém. Se o camelo fosse entrar, teria que deixar a pele. Nós temos que deixar nossos erros e entrar limpo, renovado para os pais celestiais. Boa noite, obrigado, Laura. Boa noite, até amanhã, eu espero voltar. Boa noite a todos.